Mas qual que é o tchan agora? É a gente passar para um sistema de detecção real-time com webcam. E para isso a gente vai usar um sistema da Google que chama MediaPipe. Então vamos ver como é que a gente faz isso agora. Começando então o nosso sistema de detecção real-time com a webcam. E como eu disse, a gente vai usar o MediaPipe, que é uma biblioteca do Google para rodar justamente esses modelos de machine learning e inteligência artificial em aplicativos e em dispositivos que não são um computador, não são um servidor, são dispositivos na Edge, né, que a gente chama. Que são o quê? Dispositivos basicamente Android, Web, iOS e tem também Python, tá? Então aqui a gente tem uma série de modelos que são usados para diferentes tarefas de visão computacional. Todas essas tarefas, no final das contas, elas são parecidas com a tarefa de detecção, classificação ou segmentação que a gente viu, tá? Então, a gente tem aqui detecção de objetos, a gente tem classificação de imagens, segmentação de imagens, reconhecimento de gestos, detecção facial, então tem várias coisas aqui. E aí, o que é legal? A gente vai fazer aqui para um caso, tá? Desses modelos, mas depois, se você quiser, você pode entrar aqui nessa página e explorar outros tipos de tarefa que você pode fazer para reconhecimento para visão computacional usando o MediaPipe, tá? Uma coisa que eu já sei é que a IA, quando a gente usa ali no Antigravity, ela está um pouquinho desatualizada com relação à biblioteca MediaPipe. Então, quando eu peço para ela gerar um código usando o MediaPipe, normalmente ela erra algumas coisas, mas aí eu já estou ciente e a gente vai ajustando conforme for avançando, mas já fica o aviso para vocês de que de primeira ela não vai acertar. Vamos começar falando de detecção de objetos e a gente vai fazer a detecção de objetos usando a nossa webcam. Então a gente já começa agora a usar a nossa webcam e ir para esse sistema de reconhecimento real-time. Como você pode ver, então, essa tarefa de detecção com o MediaPipe é justamente a mesma tarefa de detecção com os outros modelos que a gente fez, só que agora a gente vai usar a biblioteca do Google, porque ela já tem os modelos, já tem várias coisas, coisas mais simples de você rodar, né, do que só o nosso modelo. Então ela tem várias, o que eu tô querendo dizer, várias ferramentas prontas para isso. E também ela já tem um modelo de identificação de gestos, que é o que a gente precisa. Vamos começar com detecção de objetos, porque eu acho que é legal. Como primeiro projeto aqui, a gente vê a detecção de objetos usando a nossa webcam. Deixa eu vir aqui no nosso Anti-Gravity e eu vou pedir para o nosso agente criar um notebook para reconhecer. Na verdade, eu não vou criar um notebook, agora eu lembrei que como eu estou rodando aqui o meu software de gravação de tela e eu estou usando a minha webcam também para gravar aqui, para me gravar, né? Quando eu uso o meu software de captura de tela com o Jupyter Notebook capturando também a webcam, eles travam entre si, tá? Talvez tenha a ver com o meu sistema operacional também, que eu estou usando no Linux. Na sua casa você pode fazer no Jupyter Notebook. Aqui eu vou rodar em um script, tá? Então, crie um script Python para usar a minha webcam usando o OpenCV. E OpenCV é uma das bibliotecas que também oferecem várias ferramentas para facilitar esse tipo de coisa que a gente vai fazer. Então, detecção em real-time com a nossa webcam. Então, usando o OpenCV e o MediaPipe do Google. Cria um script Python para reconhecimento de objetos usando a minha webcam com OpenCV e o MediaPipe do Google. Vamos ver onde que isso leva a gente para começar e a gente vai fazendo os ajustes. O MediaPipe ele é um pouquinho diferente do Hugging Face, em que ele não é um repositório de modelos, ele é mais uma ferramenta, uma biblioteca com várias funcionalidades. Então eu já sei aqui que a gente vai precisar baixar o nosso modelo para que ele rode, tá? Então aqui a gente vai ter que vir aqui, ele está pedindo para rodar um comando, deixa eu ver aqui, accept. Então a gente vai ter que vir aqui e baixar um desses modelos para a gente rodar no nosso computador. Então a gente não tem uma funçãozinha que baixa o modelo para a gente. Então aqui você pode escolher diferentes tipos de modelo. Aqui a gente vai ter esse modelo Lite, que ele está falando que é o recomendado. Você pode escolher baixar qualquer um desses que é ou usando inteiros, ou Float 16 ou Float 32.
A diferença desses modelos é precisão, tá? E daí eu tô falando tanto precisão numérica, né? Cada um desses vai usar uma precisão maior, né? Então aqui ele tá usando float 16 e float 32. O que isso significa, no final das contas, é que os modelos vão ser mais poderosos, mas também mais pesados. Até por isso que eles dão várias opções, como isso aqui é para rodar em smartphones, em dispositivos na Edge, né? A gente não quer um modelo tão pesado assim. Vamos começar com esse aqui, que é Float 32, só para a gente começar. E aí, cadê? Check command status, scroll. Ah, ele já está baixando o nosso modelo. Tá, então ele vai baixar o modelo pra gente. Da última vez que eu tinha rodado a IA, ela não tinha baixado, mas que bom que ele já vai fazer um curl. E aí talvez o nosso modelo já vai aparecer aqui. E ele vai baixar o modelo Float 16. Tá bom, a gente baixou o 32, ele baixa o 16. Não tem problema. Enfim, então a gente está baixando aqui o nosso modelo, que é Float 16, ali direto na linha de comando. A IA está fazendo isso pra gente. E esse modelo foi treinado com um conjunto de dados Coco, olha que legal. Então aquele que a gente já viu também foi o mesmo que foi usado para treinar a nossa rede neural que a gente testou, mas a Google também usou ele para treinar o nosso modelo, com 1.5 milhões de instâncias de objetos e 80 rótulos de objetos. Então a nossa primeira rede neural ela identificava 1000 categorias, o Coco ele tem 80 categorias, tá? Então ele reconhece menos coisa, mas também acho que faz sentido comparado com... como é uma tarefa mais difícil, né? Faz sentido você ter menos objetos para detecção do que objetos para a classificação. Enfim, tem outros modelos aqui que a gente pode baixar também, tudo mais. E eu acho que, inclusive, a gente tem cadê, ó? Exemplo de código e guia de como que a gente executa isso em Python. Então tem até um notebook meio que pré-pronto aqui de como que a gente faz isso. E ó, guia de detecção de objetos em Python. Tá bom, então vamos deixar aquilo ali aberto caso precise. Aqui tá demorando muito, gente. Tá, então vamos seguir o caminho que eu tinha pensado, que é a gente dar um copy do meu downloads e qual que é o nome do modelo, EfficientNet, para a minha pasta, Rocket City, Computer Vision, Cox System. Tá, vamos copiar aqui esse para esse. Temos aqui o nosso EfficientNet que eu baixei. Inclusive, cadê Accept Changes? Ele criou o código para fazer o download do modelo aqui. UV Add Requests. Eu não quero... Peraí, deixa eu colocar para ele. Use o modelo que eu baixei e já está na nossa pasta. Deixa eu dar um reject e falar para ele usar o modelo que eu baixei. E aí ele altera o nosso notebook, o nosso script aqui para fazer isso. Tá bom, vamos ver o que isso está fazendo. Ele alterou tudo, então ainda bem que eu não falei nada. Accept changes. Tá bom, ele criou um main aqui, que ele vai pegar o model path, que é justamente esse aqui. Ele está inicializando todas as tarefas aqui do MediaPipe. Então isso aqui é o jeito recomendado pelo MediaPipe para se fazer, tá? Você vai baixar essa classe Base Options. Isso aqui é tudo basicamente abstração do MediaPipe para facilitar a nossa instanciação aqui do modelo. A gente está então pegando do MediaPipe e pegando aqui alguns submódulos e alguns objetos meio que pré-definidos. Aqui como options a gente tem Object Detector Options e ele vai usar as options que vieram junto do nosso modelo, né? Então esse nosso modelo ele tem algumas options dentro desse arquivo e ele já vai usar. Então a gente vai usar o modo vídeo para webcam, score threshold 0.5, então como a gente tinha visto, antes a gente estava usando 0.9, aqui a gente já deixou como 0.5, depois a gente pode abaixar se a gente quiser. E aqui a gente está usando o OpenCV, que é esse CV2, para capturar o vídeo da minha webcam. Esse Video Capture 0, ele tá pegando o device, né, o hardware índice 0, que seria essa minha webcam, normalmente é o normal, tá? Se isso aqui der errado, provavelmente você pode mudar aqui esse parâmetro para selecionar a sua webcam exatamente. Aqui a gente está definindo a resolução, então vai entrar como 640 por 480. Tá falando aqui, ó, inclusive que é opcional ajudando a performance. Vai começar aqui o reconhecimento de objetos. Ele aqui vai criar o nosso modelo, então aqui em cima ele só está instanciando os options, a configuração da coisa, e está falando ó, qual que é o model path, e aí aqui embaixo ele está criando de fato o nosso modelo, ó, create from options, então ele criou o nosso modelo, e aqui ele está vendo se a nossa câmera está aberta. Se nossa câmera estiver aberta, enquanto ela estiver aberta,
ele vai capturar um frame da nossa câmera, então ele vai dar um cap.read, cap é a nossa câmera, né? É a captura de webcam. Então, aqui ele vai dar um cap.read, vai pegar um frame, se ele falhar alguma coisa aqui por essa flag success, ele falha. E aqui a gente tem uma questão que o OpenCV, ele usa por padrão o formato BGR, que é Blue, Green, Red, né? E o MediaPipe, ele usa RGB, que seria Red, Green, Blue. Então aqui a gente está fazendo essa conversão, e aí por isso que é legal a gente usar esse tipo de biblioteca OpenCV, justamente porque ele já vem com essas bibliotecas para conversão, né? Essas funções para conversão. Aqui embaixo a gente está instanciando uma imagem como se fosse um MediaPipe Image, e aí aqui também, por isso que o MediaPipe ele existe também, para ter essas funcionalidades de criar uma imagem. Então aqui a gente está criando uma imagem, um objeto de imagem no MediaPipe. Aqui a gente está criando timestamp em milissegundos, que é necessário para o modo de vídeo. Então aqui a gente já está fazendo a matemática usando o MediaPipe para fazer o timestamp em milissegundos. E aqui, finalmente, a gente usa o nosso modelo para fazer a detecção. Então, recapitulando, a gente vai pegar um frame, a gente vai converter esse frame aqui para o formato esperado, e a gente vai fazer a nossa detecção aqui, usando o modelo que a gente definiu ali em cima. Aí, o resultado dessa detecção vai ser justamente as caixas. Então, como a gente viu quando a gente usou o nosso modelo, o resultado desse modelo é as caixas, né? Então, cada caixinha vai ter ali a sua detecção. E aí, aqui a gente vai usar o OpenCV.rectangle para desenhar a caixa em cima do nosso frame. Cadê? Ó, a gente está passando o nosso frame, o starting point, end point, o tamanho da caixa aqui. Então, a gente está criando a caixa em cima do nosso frame. A gente vai colocar aqui a categoria e a gente vai escrever o label aqui, ó, em cima do nosso frame também. Então, vai usar o OpenCV para colocar o texto em cima da nossa imagem e o texto vai ser justamente a nossa categoria e o nosso score. Basicamente, ele está fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, né, nesse mesmo código, só que usando o OpenCV e também usando a nossa webcam para detectar as nossas coisas. Aí, finalmente, a gente vai chamar um cv.imageShow e vai mostrar o nosso frame. Isso aqui vai ficar sendo repetido várias e várias e várias vezes por segundo até a gente parar, tá? Finalmente, aqui no final, a gente vai liberar os nossos recursos e destruir tudo tal, não sei o que, para fechar graciosamente o nosso processo. Então, se eu abrir aqui o meu terminal e eu der um UV run e aí webcam recog, a gente começa a gravar. Provavelmente, vamos ver se não dá nenhum erro. Provavelmente vai dar um erro, porque o nosso Camera Index Out of Range, a nossa câmera está sendo usada pelo meu software de gravação de imagem. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou mudar o meu software de gravação de imagem, e aqui eu vou tentar rodar de novo, e se tudo der certo, a gente vai ver a minha imagem aparecendo. Aí, ó, pronto. Então, o nosso modelo está identificando que existe uma pessoa nessa imagem, essa pessoa sou eu, então, oi, eu sou essa pessoa que ele está reconhecendo. Inclusive é legal ver, ó, que se eu abrir meus braços, ele aumenta o tamanho do quadrado, se eu diminuir meu braço, ele diminui o tamanho do quadrado. E aqui eu tenho alguns objetos que eu peguei aqui do meu cenário, tá? Do meu cenário ali atrás. Eu peguei alguns objetos para ver se ele detecta. Eu não fiz esse teste antes, mas vamos ver se ele detecta as coisas. Então primeiro eu tenho uma xícarazinha de café, ó, ele detectou, ó, cup, então ele sabe que isso aqui é uma xícara. Você vê que, inclusive, dependendo do... Ah, olha que legal. Se a gente colocar assim, ele acha com 50% de chance que é uma banana. Então, assim, ele acha, ele tá identificando que é uma xícarazinha. Tem um livro aqui, será que ele consegue identificar que isso aqui é um livro? Ah, ele não sabe que isso aqui é um livro, provavelmente ele não foi treinado para identificar livros. Tem uma garrafa de Coca-Cola, cadê? Será que ele sabe? Peraí, ele tá quase lá. Ó, bottle. Bottle. Aí, ó, tá aparecendo, então tá meio ruinzinho, mas ele tá identificando aqui, ó, a nossa garrafa, o bottle. Vamos ver o que mais aqui eu tenho. Ah, eu tenho meu celular também, vamos ver se ele identifica meu celular. Cadê? Ó, cell phone, ele consegue identificar bem, ó. Ah, pronto, ó, identificou bem cell phone. De costas ele identifica melhor do que de frente. Então identificou bem cell phone. Vamos ver o que mais. Será que ele identifica? Tem um cachimbo aqui, ó. Cachimbo. Não, ele não identifica. Eu não fumo, mas tem ali. Um cubo mágico. Será que ele tem? Ele tá achando que é um controle remoto. Meu cubo mágico não é um controle remoto. Então, você vê, você pode testar várias coisas. Será que eu tenho alguma outra coisa aqui que ele pode reconhecer? Ah, eu tenho uma bola de futebol americano. Vamos ver. Sabe que é uma bola de futebol americano. Enfim, esse modelo aqui, você vê que ele não é tão bom quanto aquele nosso outro, mas faz sentido considerando que ele foi feito para ser usado
em dispositivos móveis, né? Mas enfim, eu acho que tá bem claro que o que está acontecendo. A gente já passou pelo nosso outro modelo. A diferença é que a gente está fazendo isso várias e várias e várias vezes por segundo. Vamos parar aqui com esse modelo. Então, se eu apertar Q, deveria funcionar. Ctrl C sempre ajuda. Agora a gente viu, então, como que a gente faz para gravar o nosso webcam e rodar um modelo de detecção de objeto em cima disso. Mas a gente já tinha visto como que roda um modelo de detecção de objeto para uma imagem fixa, né? Então agora, então não tem nada de muito novo em você rodar um modelo de detecção de objeto em cima de uma webcam, porque a gente viu que é só você capturar a imagem da webcam várias vezes e colocar o objeto, a nossa caixinha em cima dessa imagem várias vezes por segundo usando o nosso modelo, né? Agora, o que eu quero fazer é a gente graduar dessa detecção de objeto para a gente ir para uma detecção de gestos, tá? Então, se a gente for aqui embaixo, vai ter, cadê? Reconhecimento de gestos. E a gente consegue ir aqui em visão geral. E a gente consegue baixar um modelo diferente. Então, da mesma forma que a gente baixou o nosso modelo de reconhecimento de objetos, a gente consegue baixar um modelo aqui de reconhecimento de gestos. Deixa eu ver aqui. Modelos. Aqui, ó. Esse modelo de reconhecimento de gestos. O que esse modelo vai fazer? Da mesma forma que a gente tinha um modelo que ele dava pra gente o quadrado onde um objeto estava, esse nosso novo modelo, ele vai dar os pontos da nossa mão. Então ele vai falar assim, olha, o seu dedo mindinho é o ponto 20 tá aqui, o ponto 19 tá aqui, o ponto 18 tá aqui, e o seu dedão, ponto 1 tá aqui, o ponto 2 tá aqui, o ponto 3, 4 tá aqui. Então, o nosso modelo, ao invés de ele reconhecer objetos, ele vai reconhecer os pontos das nossas mãos, e aí o retorno dele, se antes era um quadrado, né, era uma caixa, ele estava falando as coordenadas da caixa, o retorno do nosso modelo agora vai ser as coordenadas desses pontos na nossa mão. Então aqui eu vou criar um novo chat com a nossa IA, e o que eu vou fazer é, eu vou pedir para ela alterar o nosso modelo aqui, o nosso script Webcam Recog, então altere o script Webcam Recog para usar para fazer um reconhecimento de gestos. Inclusive, o que eu vou fazer aqui, eu vou baixar... eu já baixei o modelo, então eu vou passar esse modelo para o nosso downloads. Então, move/downloads, gesture recognizer para essa minha pasta. Então, eu vou passar, já temos nosso modelo aqui. Altere o script webcam para fazer reconhecimento de gestos. Use o modelo já baixado. Então, isso aqui deveria ser uma alteração muito simples, porque ele basicamente vai utilizar quase todas as coisas que a gente tem aqui, com a exceção do modelo e dessa parte que faz o desenho da caixa na imagem, tá? Então, é isso que a gente deveria ver de alteração aqui. Então, vamos ver, deveria ser super rápido, ó, ele alterou o modelo aqui em cima, alterou as opções aqui, que faz sentido, né? Inclusive, tem umas opções a mais, agora a gente tem não só mais um threshold, mas também thresholds para detectar detectar tanto o gesto que a gente está fazendo quanto a presença de uma mão, né? Então são duas coisas que a gente tem que levar em consideração em conjunto, se tem uma mão ou não na imagem, e depois se qual que é a posição da mão, né, na imagem. Então são duas coisas diferentes. O número de mãos aqui, então vamos aprovar isso aqui, tá tudo certo. Aqui ele alterou o nosso Gesture Recognizer para usar um Recognizer ao invés do nosso Detector, né? Então aqui ele está criando um modelo novo. Olha que interessante, agora ele fez o frame invertido. Eu não sei porque ele não tinha feito antes, né? Faria sentido ele fazer o frame antes. Talvez porque quando a gente está fazendo Gesture Recognizer, a gente está mostrando a nossa mão, então quer dizer que a gente está olhando para a câmera. Quando a gente está detectando um objeto, a gente poderia só estar mirando isso aqui para uma cena sem uma pessoa, então não precisava ser refletido. E esse reflexo é justamente para dar o efeito de espelho, porque você olhar para uma imagem sua que não está refletida é meio estranho, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência de olhar para uma imagem que não está refletida, é meio estranho. Aqui embaixo é onde a gente realmente está fazendo a detecção, até aí tudo bem. E aqui a gente está alterando o nosso código para, ao invés de fazer uma caixa, fazer os nossos pontos da nossa mão. Então vamos aceitar as alterações. Vamos ver o que ele está fazendo. For gesture, top gesture. Inclusive, esse nosso modelo aqui de detecção de gestos, como ele mesmo diz, ele é um modelo de detecção de gestos. Então, não somente ele está detectando os pontos da nossa mão, mas também qual que é o gesto que a nossa mão está fazendo.
Então, isso quer dizer que o nosso modelo está pronto? Não, a gente vai adicionar ainda uma camada adicional, eu já falo sobre isso, mas não são todos os gestos que esse modelo reconhece, a gente já vai ver isso também. Então aqui ele está colocando qual que é o gesto que a gente está fazendo, hand label ele vai colocar também se a mão é esquerda ou é direita, exibe o texto no topo do frame. Então isso aqui ele está colocando o nome do gesto. Aqui, ó, opcional desenhar os landmarks se desejar. Então, eu quero que ele desenhe os landmarks. Inclusive, vamos rodar isso aqui primeiro rapidinho. Então, vamos rodar. Ah, tá. Eu tô usando minha webcam, então deixa eu sair daqui. Então, aqui, vai aparecer. Pronto, apareci. E aqui, ó. Ah, tá. Ele tá detectando minha mão, ó. Mão esquerda, mão direita. E aí, ó, minha palma tá aberta, então ele tá detectando open palm. Ó, se eu apontar pra cima, ele sabe que eu tô apontando pra cima. Thumbs up, thumbs down. O que mais que ele sabe fazer? Ó, ele não reconhece hang loose, que eu já tinha testado antes. Ele reconhece victory, mas ele não reconhece, por exemplo, metal. Assim seria o I love you, né? Eu acho que é coreano, é assim, I love you. Aqui não é nada. Não sei que outro gesto que a gente consegue fazer. Ó, metal ele não reconhece, hang loose ele não conhece. Então talvez essas são duas opções de coisas que a gente vai fazer. O modelo meio que já está pré-pronto para fazer alguns. A gente vai adicionar outros.